Para o pior dia da sua vida tem solução. Quando você muda os seus drivers mentais, quando você muda sua maneira de pensar, a maneira de agir. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2 está escrito: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é mente, gente? Você não pode pegar a sua mente. Você pode pegar na sua cabeça. Você pode pegar no seu cérebro, aqui na sua cabeça. Você pode pôr a mão nos seus olhos, no seu ouvido, na sua boca, no seu nariz. Você pode apalpar as suas mãos. Mas a sua mente não tem como você apalpar, não tem como você pegar. Por isso que está escrito metanoia, mudança de mentalidade. Hoje mesmo eu estava conversando ali com o meu amigo aqui na fazenda sobre a mente, a mentalidade, sobre a nossa alma. A alma, não tem como você pegar ela, mas você pode sentir. A alma, muitas vezes, ela sente, sabe o quê? Ela sente aquela... às vezes a pessoa fala de você, sua alma fica triste. Sua alma fica triste. Se você não tiver preparado sua alma para isso, quando alguém falar assim, alguém falou mal de você, você já leva para dentro de você, já fica com a tristeza. A gente já começa, sabe o que? A pensar, nossa, como que essa pessoa pôde falar mal de mim? Não é verdade? Como que essa pessoa pôde falar mal de mim? Queridos, uma coisa é certa. Tudo que você fizer na terra será conhecido aqui na terra. As pessoas vão saber o que você faz. Então, amados, nós precisamos o quê? Ter a mente transformada, mudada, nossa mente. A mente transformada. Por quê? Para que a gente, quando vier aquelas palavras de outras pessoas até nós, quando a gente tomar o conhecimento do que está acontecendo, você não fica chateada, você não fica amargurada com as palavras que outras pessoas vieram falar a seu respeito. Então, amados, nós precisamos ter o quê? Uma metanoia, mudança de mentalidade. Como hoje eu estava conversando com um amigo aqui, né? Aqui da fazenda, aonde a gente mora. Eu e meu esposo moramos aqui há 10 anos, vai fazer agora esse ano. 10 anos. Então a gente já passou várias coisas assim aqui na fazenda. A gente já teve várias coisinhas que a gente já passou aqui dentro dessa fazenda. E uma coisa é certeza, que quando o senhor Mauro foi entrevistar o meu esposo para trabalhar aqui na fazenda, lá no escritório dele, aqui em Pedregulho, nós fomos lá no escritório dele, conversamos com ele entrevistou o meu esposo e eu estava junto também, sendo entrevistada, para a gente trabalhar aqui, para a gente vir morar nesta fazenda. E aí, então a gente foi convidado a morar aqui, foi contratado o meu esposo para trabalhar nesta fazenda, já vai fazer 10 anos que nós moramos aqui, e então ele foi contratado, o meu esposo, para trabalhar nessa fazenda. Ele foi entrevistado ali no escritório onde estava a Miriam na época. A Miriam trabalha lá até hoje nesse escritório, estava ela, estava o senhor Mauro, e a gente gostou demais do tratamento do patrão. O patrão realmente é uma pessoa joia, é uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada. E então primeira coisa que a gente conheceu a moça do escritório, que é a Miriam, e a gente conheceu o patrão, que é o senhor Mauro. Primeiras pessoas que nós conhecemos quando viemos morar nesta fazenda. E já vai fazer 10 anos que a gente mora aqui.
A gente nunca ouviu falar do patrão maltratando alguém nessa fazenda. A gente nunca ouviu falar mal desse patrão. Louvado seja Deus, é uma pessoa realmente, sabe, digna de ser honrada pelos seus funcionários, digno de ser honrado pelas pessoas que trabalham aqui na fazenda. E ele e a família dele. E aí depois a gente veio conhecer o quê? O senhor Alfredo. A gente veio conhecer, eu vim conhecer a filha do senhor Alfredo. Sabe, uma pessoa também muito boa, maravilhosa. Eu vim conhecer também o Cassiano, que trabalha aqui na fazenda também. Ele veio um pouquinho antes da gente trabalhar aqui na fazenda. Vim conhecer ele e vim conhecendo outras pessoas que moram aqui na fazenda. E isso é muito bom, por quê? É muito bom a gente ter amizade com as pessoas. E eu tenho amizade com todos que moram aqui na fazenda, todos que trabalham aqui na fazenda. Eu não tenho queixa de ninguém. Graças a Deus eu não tenho queixa de nada. Eu só tenho que agradecer a Deus por essas pessoas que nós conhecemos aqui na fazenda, trabalhando nessa fazenda, morando aqui na fazenda. Eu só tenho que agradecer. E às vezes essa live que eu estou fazendo é uma homenagem a esse, sabe, a esse patrão que chama Mauro Sandoval. Então, é uma pessoa realmente, sabe, que não temos queixa contra ele, nenhum funcionário tem queixa contra ele, que mora aqui na fazenda, que trabalha aqui na fazenda, porque realmente, a gente vê nele uma pessoa sensata, equilibrada. E isso é bom para os funcionários e é bom para o patrão. E eu tive o prazer de trabalhar aqui na fazenda com eles alguns anos, antes dos meus 60 anos. Eu tive o prazer de trabalhar ali no refeitório e no escritório dessa fazenda. Só que antes dos 60 anos, eu tinha uma mentalidade muito escassa. Então, quando eu fui completando os meus 60 anos, eu pensei que eu já fosse morrer. Eu pensei que eu já estava muito velhinha, que eu já fosse morrer, que eu já fosse para a sepultura. Então, o meu cérebro foi trabalhando para que o meu corpo fosse para debaixo da sepultura. Vocês acreditam? Nós temos um cérebro que trabalha a partir daquilo que você fala. Ele trabalha a partir daquilo que você fala, daquilo que você sente e se expressa. O cérebro trabalha a partir do que você fala, a partir do que você sente, a partir do que você expressa. Ele começa a trabalhar no seu corpo, nos seus órgãos. Se você não sabia disso, por favor, comece a estudar sobre isso a partir de hoje. Porque o que você fala é o que você vai viver. O que você sente, fala e transmite para o seu cérebro é o que você vai viver. É o que você vai sentir no seu dia a dia. Aí, amados, aos meus 60 anos, eu não tive mais condição de trabalhar. Fisicamente, emocionalmente falando. Espiritualmente, eu estava uma beleza. Porque se eu morresse aquele dia, eu já sabia para onde que eu ia. Por quê? Porque espiritualmente o meu espírito estava ligado na vida espiritual. Eu estava ligada na vida espiritual. Eu já sabia que se eu partisse dessa terra, eu iria descansar e iria esperar a volta de Jesus quando a trombeta tocasse no arrebatamento. Eu seria arrebatada antes daqueles que estivessem vivos. Porque é isso que eu acredito, é isso que eu vivo, é isso que eu estou vivendo na minha vida. Eu seria arrebatada. Então, um dia eu conversei com meu esposo. Eu disse assim para o meu esposo: meu amor, eu estou sentindo que o meu corpo está indo para a sepultura. Porque eu já não aguentava nem lavar uma louça mais. Inclusive, eu tive que pedir demissão do meu emprego, porque eu já não aguentava mais trabalhar com o meu corpo.
Eu não estava aguentando mais lavar a minha louça. Eu não estava mais aguentando limpar a minha casa, organizar a minha casa. Por quê? Porque dentro de mim, eu falava, eu estou ficando velhinha. Eu falava para minha netinha assim, a vovó está ficando velhinha. A vovó está ficando muito velhinha, a vovó não está dando conta de nada mais. E por eu falar isso, o meu corpo foi recebendo isso. E eu fui recebendo o que? Doenças, enfermidades, dores. Muitas dores, muitas doenças, muitas enfermidades vieram até mim. Fibromialgia, bicos de papagaio no corpo inteiro, ossos envelhecidos, problemas na tireoide, que eu já tomava, muitos anos já eu tomava o Puran, que a minha mãe falava, para a tireoide, porque a tireoide veio e eu comecei a engordar, então eu tive que tomar medicação todos os dias. Só que eu orava na medicação e falava, Senhor, um dia eu não vou precisar mais tomar esta medicação. Então, espiritualmente, eu estava ótima, eu estava maravilhosa. Se eu partisse desta vida para outra vida, eu saberia que eu estava ali com Jesus Cristo. Porque eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, eu seria salva naquele último dia, no grande dia, quando Jesus vai retornar e todos comparecerão ante o tribunal de Cristo. Então eu sabia que os meus pecados já tinham sido anulados por Jesus. Eu sabia que eu já tinha a salvação da minha alma e do meu espírito. Então, amados, eu falei para o meu esposo, eu disse, meu amor, eu estou partindo dessa vida para outra vida, porque eu já não estou, meu corpo já não aguentava mais nada, queridos. Eu já estava, sabe o quê? Dormindo e não sabia se ia levantar viva, porque era muita coisa ruim no meu corpo. Mas por que eu sentia tudo isso? Por causa das minhas falas. Eu falava, vovó tá ficando velhinha, eu tô ficando com quase 60 anos, eu achava que 60, porque todo mundo falava assim, ai, a velhice é dores e mais dores. Ai, quando você vai ficando velha, é dor disso, é dor daquilo, é dor daquilo outro, e aquilo lá entrou na minha cabeça. Eu achava que eu, teria que passar por aquilo, e eu passei por aquilo. E eu fiquei muito, muito ruim. Aí quando eu conversei com meu esposo, conversei com a minha nora, Ana Paula, ela disse pro meu filho assim, vamos orar pra sua mãe, porque ela realmente parece que o corpo dela não tá dando mais pra ficar na terra, que ela tá falando que ela vai partir dessa vida. E realmente o meu corpo, querido, sentia mesmo que eu não aguentaria viver mais na terra. O meu corpo, ele iria para a sepultura naquela época. Se eu não tivesse tido uma metanoia, mudança de mentalidade. Mas louvado seja o Senhor. Meu filho conheceu um mentor chamado Pablo Marçal. Não sei se vocês conhecem. Se alguém aí se estiver assistindo, fala aí comigo. Se conhece, escreve aí nos comentários. E ele disse pra mim, mãe, está tendo uma live desse rapaz ao vivo. Assiste lá para ver, para a senhora assistir. Assiste para a senhora ver. Queridos, eu comecei a assistir essas lives. E as lives dele era 4h59 da madrugada. E há mais de 6 anos atrás, eu não tinha internet aqui na minha casa. Tinha internet só no meu celular, mas não pegava aqui dentro da minha casa. Aí eu ia assistir, sabe o quê? Lá a internet do escritório, aonde pegava as lives. De madrugada, eu iria, ó, se tivesse frio, sol, chuva, eu dava um jeito, eu estava lá 4h59 da manhã ligada para aprender. E o Pablo falava assim, sai do caixão, você está dentro do caixão, você está morto dentro do caixão, mas eu só tô batendo na porta do seu caixão, porque quem vai abrir o seu caixão é você. Esse caixão só abre por dentro, não abre por fora. Então você está preso no caixão, você tem que querer sair desse caixão. E eu falava, meu Deus, como eu vou sair desse caixão? E realmente eu me sentia presa dentro do caixão, porque eu já ia para a sepultura. O meu corpo já não estava aguentando viver mais. Então eu falava, como eu saio desse caixão? E eu continuei assistindo essas lives.
E ali ele teve lá, saia do caixão. Aí ele pegou, fez um evento lá que tinha um caixão, aonde alguém estava dentro do caixão, até ele foi dentro do caixão também. Aí ele, por fim, ele rebentou esse caixão, saiu desse caixão. Eu falei, meu Deus, eu também vou sair desse caixão. Eu tenho que sair desse caixão. E ele falava, então para de murmurar, para de reclamar. Para com isso, para com aquilo. E eu fui vendo, assistindo, estudando. E aí comecei a estudar com neurociência, neurocientista, fisiologista, que é o Adonis Carnevale. Comecei a estudar. E de repente teve uma metanoia, mudança de mentalidade. Então aos meus 60 eu estava morrendo. Aos meus 66, porque aos meus 65 eu também tive o quê? Eu tive um evento, uma imersão em Ribeirão Preto com o Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro e sua esposa. Sim, Matheus Ribeiro e sua esposa em Ribeirão Preto. E uma amiga me convidou para ir. E nós fomos. Quando eu cheguei nesse evento em Ribeirão Preto, a última chave que devia mudar na minha mente mudou. Que foi a chave da... Como que diz a chave? Merecimento, falta de merecimento. Eu tinha falta de merecimento. E quando foi em novembro de 2025, aconteceu aquela metanoia, pá, mudança de mentalidade. Depois de ter estudado 5 anos com o Pablo, aí veio mudança de mentalidade. Antônia, você merece ser feliz. Antônia, você merece ter o melhor dessa terra. Antônia, você merece ter os melhores dias da sua vida na terra. Eu peguei isso comigo, parei, falei, eu decido parar de murmurar e reclamar. Porque eu reclamava, era dores demais, gente. Eu confesso pra vocês, eram dores demais. Então eu ficava, ai, tá doendo aqui, ai, tá doendo ali, ai, eu tô com dor. Ah, não tô aguentando limpar aqui porque eu tô com dor. Ai, eu não posso lavar a louça porque eu tô com dor nas minhas mãos. Eu não consegui abrir um vidro. A minha mão travava, queridos, que eu não abri um vidro. Agora eu sinto força na minha mão. Eu sinto força nos meus dedos agora. Queridos, e eu fui nessa imersão em Ribeirão Preto, né, ao vivo ali. Eu devo muito ao Matheus Ribeiro também, sua esposa, doutora Laura, quem mais? A Camila, gente, a Camila, a Sagra. Que é isso? Que equipe maravilhosa é essa? Maravilhosa! E eu tive o que? Uma metanoia, mudança de mentalidade. Fui nessa imersão em novembro. Eu não sei se foi dia 15 de novembro ou 16, por esses dias, fui nessa imersão. Quando eu cheguei na minha casa, minha mente já... Mudei de mentalidade. Nossa, foi extraordinário. Então, é de tijolinho em tijolinho, é de estudo em estudo, é de lives em lives, como que fala? De aula para aula, aulas e mais aulas. Tinha vezes que eu fazia 3, 4 horas de aula, 6 horas de aula, estudava de madrugada, de dia, de noite, tarde, fui estudando, saí do meu emprego, eu não aguentava trabalhar, como eu dizia para vocês. Então eu fiquei em casa estudando, mudando de mentalidade, estudando, mudança de mentalidade, metanoia, Romanos 12. Capítulo 12, versículo 2, metanoia, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, foi assim, ó. Aos 65 eu tive essa mudança de mentalidade. Aos meus 66 anos, no meu aniversário, depois, uma semana após meu aniversário, eu fiz essa corrida em Pedregulho e ganhei o troféu, né? Meu primeiro troféu, que está aqui. Ganhei meu primeiro troféu de 5 km. E para honra e a glória do Senhor, agora eu fui convidada novamente a voltar a servir as pessoas aqui na fazenda. Só 8 horas por semana. Só 8 horas por semana que eu faço isso aqui na fazenda. E eu tô me sentindo maravilhosamente bem servindo as pessoas aqui na fazenda. Estou muito, mas muito bem mesmo, fisicamente estou bem, não tomo remédio de farmácia mais.
Não tomo mais remédio para nervo ciático, coluna, gripe, nada, gente. Tireoide, fui curada, fui restaurada. O médico falou, não precisa mais de medicação. Então, amados, é metanoia, mudança de mentalidade. Que você também possa respirar fundo e fazer tudo novo na sua vida a partir de hoje. Então, eu só tenho que agradecer ao Pai, porque Ele me trouxe até aqui. E se Ele me trouxe até aqui, Ele vai me levar até onde Ele quer que eu vá. Que vocês tenham um lindo e uma ótima tarde, porque hoje eu vou desligar agora, porque eu estou gravando aqui pro meu canal também. Que eu vou deixar gravada. E que vocês tenham um dia maravilhoso. Que vocês entendam que tudo está aqui, ó, no seu falar, no seu pensar, no seu agir. A saúde está dentro de você. A saúde está dentro de nós. Nós precisamos ter essa mentalidade mudada. Nós precisamos de querer essa mudança, de rebentar essa tampa do caixão. Você está sentindo dentro do caixão? Rebenta essa tampa desse caixão. Faz o que você nunca fez. Sabe? Faz o que você nunca fez. Toma banho gelado de manhã. Começa a correr. Começa a fazer jejum de açúcar, de farinha branca, de arroz, seja do que for. Sabe aquilo que está te atormentando? Eu mesmo não conseguia fazer jejum de açúcar nem um dia, gente. Eu fiz jejum de açúcar 40 dias. 40 dias. De arroz 40 dias. Gente, só na água 4 dias. Eu fiz jejum só na água. Então, louvado seja o Senhor, meu corpo está firme, está forte e todos os dias eu trabalho isso pela madrugada em mim, para que eu viva cada dia melhor que o outro. Antes do sol nascer, eu já me conecto com a fonte que é o Pai e eu já fico ali, ó, que o Espírito de Deus dirige o meu espírito, que o meu espírito guia a minha alma, que a minha alma governe sobre todas as coisas. E o meu corpo desfrute do melhor dessa terra. E eu mentalizo um dia legal, um dia maravilhoso, um dia extraordinário, eu declaro. Eu parei de reclamar, de murmurar, de falar mal dos outros, de criticar os outros. Chega de criticar os outros. Quando eu começo, que eu vou caindo Senhor, me perdoa aqui, eu já paro na hora. Não quero criticar ninguém mais, não quero falar mal de ninguém mais. Tá tudo bem que a pessoa está vivendo, ela está vivendo aquilo porque ela merece aquilo. Ela plantou aquilo, então ela está vivendo aquilo. E eu não estou vivendo a vida de ninguém mais, eu estou vivendo a minha vida. E que Deus abençoe você, sua família e sua casa. Uma ótima tarde a todos e tchau, tchau.